Aberta esta audiência pública, convocada nos termos do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Resolução de Mesa número 87, de 2006, para avaliação e cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre do exercício de 2025. Registro também a presença dos vereadores, autoridades municipais, representantes do Poder Executivo e da sociedade civil. Passo a palavra para o presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, vereador Douglas Ângelo Daroit, para que, juntamente com os demais integrantes dessa comissão, conduzam os trabalhos dessa audiência. Informamos também que essa audiência está sendo transmitida pelo Facebook da Câmara Municipal de Estrela. Cumprimentando os nobres vereadores aqui presentes, representantes do Poder Executivo, autoridades municipais, servidores e toda a comunidade que nos acompanha presencialmente e também pelos meios de comunicação da Câmara Municipal de Vereadores de Estrela. Essa audiência é um momento importante para garantir a transparência e o controle social sobre as contas públicas do município. Nosso objetivo como Comissão de Orçamento e Finanças é analisar os resultados aqui apresentados, verificar os resultados fiscais e cumprimento das metas estabelecidas e abrir espaço para o diálogo entre o Poder Executivo, Legislativo e a sociedade civil. Dando seguimento aos trabalhos, convido o servidor desta Casa Legislativa, senhor Rafael Maia, para dar secretaria aos trabalhos dessa audiência pública. Solicito ao secretário para a leitura da convocação da audiência pública, publicada no Diário Oficial do Município, na data de 22 de setembro de 2025, edição número 1085/2025. Edital de audiência pública número 5 de 2025, Daniel da Silva, presidente da Câmara Municipal de Estrela, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e atendendo ao que determina o artigo 2º da Resolução 87 de 2006, da mesa diretora, comunica aos interessados que serão realizadas 2 audiências públicas no plenário da Câmara Municipal de Estrela. Cito na rua Doutor Toches, número 51, bairro Centro de Estrela, no dia 30 de setembro de 2025, com os seguintes assuntos e horários. Às 2 horas da tarde, para avaliação e verificação de cumprimento das metas fiscais do município de Estrela referente ao segundo quadrimestre de 2025. Às 2h30, para avaliação e discussão de lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual para o exercício de 2026. Informamos que as audiências serão transmitidas pelo YouTube com o link que está disponibilizado no site. Estrela, 22 de setembro de 2025. E agora convido a equipe da Secretaria da Fazenda do município de Estrela, composta pelo secretário da Fazenda, Marco Aurélio Verma, e as contadoras Sabrina Alberton Tedeschi e Luana Gouveia, para apresentação dos dados referentes ao período de janeiro a agosto de 2025. Boa tarde, quero aqui saudar o presidente da casa e o presidente da comissão, aqui o vereador Douglas Daroit, demais vereadores presentes, comunidade. Então, hoje o nosso papel aqui é apresentar o relatório de avaliação das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2025. Obedecendo, então, à legislação vigente, apresentamos por meio desse documento o relatório de avaliação das metas fiscais referente ao segundo quadrimestre de 2025, demonstrando aqui em audiência pública, realizado na Câmara de Vereadores, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais do orçamento fiscal, bem como também da Seguridade Social ao final de cada quadrimestre. Então, além de um dever técnico legal, um dever cívico e moral, a gente prestar contas. Então, de imediato, já peço à servidora, a contadora responsável, né, a nossa chefe da contabilidade, para fazer a apresentação. Sabrina. Boa tarde. Boa tarde aos vereadores, aos presentes. A gente vai passar, então, para a análise dos dados, a partir de agora. A gente traz, então, né, aqui como análise das metas, vários dados que incluem resultado primário, resultado nominal e acompanhamento das receitas e despesas. E a gente começa a nossa análise, então, pelo resultado primário.
Nós temos como meta para o exercício de 2025 um resultado primário de 9.769.000 e até o segundo quadrimestre do exercício de 2025 a gente tem resultado de receita primária de 165.864.000, que diminuindo então as despesas primárias do mesmo período no valor de 159.508 milhões, a gente obtém um resultado primário de 6.356.000. Apesar dele ser um resultado positivo, né, o nosso resultado primário, ainda não atingimos a meta para 2025, mas a gente tem, né, até o final do terceiro quadrimestre para chegar lá, né, para atingir a meta. A STN também nos possibilita fazer alguns ajustes nesse resultado para trazer esses números mais próximos da realidade, diríamos assim. Então, a gente traz também aqui os saldos de exercícios anteriores, que são o resultado do superávit obtido em anos anteriores que a gente usou para suplementar esse ano, né, para fazer frente às despesas, e a gente pode somar ele, porque na verdade essas despesas elas não foram custeadas com receitas desse exercício. Por isso a gente pode fazer esse ajuste, então, somando aos 6 milhões, o valor de 34.123.000, e também podemos fazer o ajuste dos restos pagos com recursos do ano anterior. Então, esse ano nós pagamos restos para os quais havia disponibilidade que sobrou de anos anteriores, e isso também não onera a receita desse exercício. Esses restos, então, no valor de 11.355.000. Fazendo esses dois ajustes que são permitidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, a gente tem um resultado primário ajustado de 51.834.000. Cabe ressaltar que o resultado que é usado para análise, né, é o sem os ajustes, mas para fins de transparência a gente traz também esses ajustes para refletir realmente só o que é receita e despesa do exercício de 2025. Na sequência, a gente tem a análise do resultado nominal, que ele é o resultado da variação da dívida do ano passado, né, para esse ano. Resultado da diferença da dívida consolidada líquida, que nada mais é do que a nossa dívida pública, tudo que nós temos de dívida, deduzido o que a gente tem de disponibilidade de caixa. Então, ao final de 2024, a nossa dívida consolidada líquida era de menos R$255.000. Isso quer dizer que nós tínhamos mais disponibilidade de caixa do que nós tínhamos de dívida ao final do ano. Agora, ao final do segundo quadrimestre, nós temos uma dívida consolidada líquida de menos R$8.546.000, quer dizer que nós temos ainda mais disponibilidade de caixa em relação à dívida. Ou seja, a nossa dívida ela diminuiu, a dívida consolidada líquida, né, diminuiu para até o segundo quadrimestre, então a gente tem um resultado nominal positivo de R$8.290.000. A nossa meta era de menos 5.110.000, então a meta era de que a gente teria uma dívida consolidada menor, né? A gente teria mais endividamento, mas a situação não foi essa. Em relação à dívida fiscal líquida, nós temos menos endividamento, por isso o resultado nominal é positivo, no valor de R$8.290.000. Aqui a gente parte, então, para a análise da receita, né, do comportamento da receita. Trazemos ali na segunda coluna a previsão de arrecadação para o exercício de 2025. Lá, então, na última linha, a gente tem o valor total da previsão, 218.100.000. Na terceira coluna, temos o valor, então, realizado até o segundo quadrimestre. Realizado ao todo, então, 196.366.000, que representa 90% do valor previsto para o ano. Quando a gente analisa, então, separadamente receita corrente e receita de capital, a gente pode ver que nós arrecadamos até o momento 83,42% das receitas previstas, receitas correntes. E a receita de capital, nós tivemos uma arrecadação ali mais alta de 16.333.000 em função das liberações de operação de crédito que a gente teve até o segundo quadrimestre, né, operações contratadas no ano anterior e que foram liberadas para este ano, liberadas neste ano. Então, aqui como panorama geral da receita, temos até o segundo quadrimestre a arrecadação de 90,03% do previsto para o ano. Aqui a gente passa, então,
para análise da receita tributária. A gente divide aqui, né, a receita corrente, traz os valores mais expressivos. Como a meta de arrecadação do IPTU para 2025, nós tínhamos o valor de 9.540.000, e até o momento nós já arrecadamos 8.872.000, o que corresponde a 93% do previsto, que cabe salientar que o IPTU ele tem uma arrecadação bem mais expressiva no primeiro semestre, né, até março, na verdade, que é o vencimento do IPTU, mas a gente continua tendo arrecadação no decorrer do ano. No imposto de renda, o valor arrecadado até o momento foi de 5.508.000. No ITBI, nós tínhamos uma previsão de 3.600.000. E até o momento nós arrecadamos 2.036.000, então só 56% do previsto, porque nós tivemos uma queda na arrecadação do ITBI nesse ano. Já o ISS teve uma arrecadação boa, né, dentro do esperado. Nós tínhamos previsto 15.450.000 e arrecadamos até o segundo quadrimestre 12.506.000. Em relação às taxas, já foram arrecadadas até o segundo quadrimestre 88,93% do previsto. E na contribuição de melhoria, 53,38% do previsto. Então, totalizando as receitas tributárias, né, diretas arrecadadas pelo município, temos uma arrecadação de 84,75% do previsto. Nas receitas de contribuições, nós temos basicamente duas que são mais expressivas. Primeiro são as contribuições previdenciárias, então, que vêm para o regime próprio de previdência, com o arrecadado acumulado até agora de 68,13%, e a contribuição para o custeio de iluminação pública, onde foi arrecadado 63,59%, que corresponde a R$ 1.812.000. Então, nas receitas de contribuições, a gente tem 66,51% de arrecadação até o momento, que é bem próximo ali, né, de 2/3 do ano, né, do previsto. Aqui a gente traz as receitas de transferências, que tem um valor bem expressivo, né, dentro da arrecadação do município, que são os repasses que nós recebemos da União e do Estado. Nas transferências da União, nós temos principalmente a cota-parte do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, com arrecadação até o momento de 32.063.000, representando 72,38% do previsto. O ITR também é cota-parte da compensação financeira, que tem um valor um pouco menor. Transferências do SUS, né, para o Sistema Único de Saúde, nós já arrecadamos até o momento 79,08% do previsto. E passando ali para as transferências do Estado, nós temos como mais expressiva a cota-parte do ICMS, onde o valor previsto era de 39 milhões. Nós arrecadamos até agora 30.180.000, que representa 77,39%. O IPVA também é uma receita com valor expressivo. Previmos 11 milhões para o exercício de 2025 e até agora nós arrecadamos 10.490.000, que representa 95,37%. Essa é uma receita também, né, que tem um ingresso aos cofres públicos bem maior no início do ano, em função do vencimento do IPVA. E as transferências de convênios do Estado também já arrecadamos bastante, 97,36% ali em relação ao previsto. E o valor total, então, de arrecadação com as transferências correntes, tanto da União quanto do Estado, somam 109.462.000, que é 79,68% do previsto. Passando agora para o comportamento da despesa. Nós temos, então, em relação à despesa corrente, que é aquela que não contribui para a formação do patrimônio do Estado, uma execução de 62,52% em relação à dotação atualizada. E nas despesas de capital, nós temos 5,22% de execução em relação à dotação atualizada. Isso porque nas dotações nós temos muitos valores referentes a operações de crédito, convênios, né, que elevam ali o valor da dotação, e não temos liquidação até o momento tão expressiva, porque essas obras ainda estão em andamento. Mas em relação à despesa total,
nós executamos 44,59% em relação à dotação atualizada. E pensando em resultado orçamentário, que é quando a gente compara a receita realizada no período com a despesa realizada, nós temos um resultado orçamentário superavitário, ou seja, nós temos sobrando de orçamento 34.656.000. E a relação entre a receita e despesa é de 82,35%. Quer dizer que até o momento nós liquidamos, nós gastamos em torno de 82,35% daquilo que nós arrecadamos esse ano. Aqui nós temos a apuração da receita corrente líquida, que é um parâmetro importante para depois a gente fazer as análises de gasto com pessoal e de endividamento. Nós tivemos, então, como receita corrente, nos últimos 12 meses, o valor de 281 milhões de reais. E após as deduções legais, chegamos a uma receita corrente líquida geral de 244 milhões. Deste valor, nós precisamos deduzir o valor das emendas parlamentares, que foram no valor de 2.445.000, que aí a gente chega, então, no valor da receita corrente líquida que é usada para fins de cálculos de endividamento. Essa receita corrente líquida, então, é de 241 milhões. E depois disso, nós ainda deduzimos o valor das emendas parlamentares de bancada e o vencimento dos agentes comunitários de saúde no valor de 610.000, para chegar à receita corrente líquida que é utilizada para fins de gastos com pessoal. Essa receita corrente líquida, então, no valor de 241.309.000. Com base nisso, então, nós podemos calcular o valor da despesa com pessoal do município. Nós trazemos ela aqui separada entre Poder Executivo e RPPS, com os valores separados do Poder Legislativo. Lembrando que o limite de gastos do Poder Executivo e RPPS é de 54% e o do Poder Legislativo é de 6% da receita corrente líquida. Lá nas últimas linhas, então, nós trazemos o valor da despesa total com pessoal, que no Poder Executivo é de 81.064.000 nos últimos 12 meses, que comparado à receita corrente líquida gera um percentual de comprometimento de 33,59%. Já no Poder Legislativo, o valor da despesa total com pessoal nos últimos 12 meses foi de 2.144.000, que resulta em um percentual de comprometimento da receita corrente líquida de 0,89%. Ambos os poderes, então, dentro dos limites previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Aqui trazemos alguns dados referentes aos restos a pagar, também separados por poder e órgão. O Poder Legislativo não deixou restos, então, nem no último ano, nem em anos anteriores. Só temos os restos do Poder Executivo. Nos restos a pagar processados, então, que são aqueles restos que já haviam sido liquidados dentro do exercício de 2024, nós temos um valor inscrito de 11.014.000. Deste valor, destes empenhos, né, 10.665.000 foram pagos dentro de 2025, 14.577 cancelados, restando um saldo de R$334.000 de empenhos a pagar processados. Em relação aos não processados, que é aqueles que foram inscritos sem ter a liquidação da despesa, nós tivemos a inscrição de 23.300.000 e o saldo, então, até o segundo quadrimestre é de 12.700.000. E somando o saldo dos restos processados e não processados, nós temos o valor de 13.035.000. E aqui temos alguns dados referentes ao RPPS, as receitas e despesas previdenciárias do nosso regime próprio de previdência. Nós temos a segregação de massas no município, né? Então, temos dois planos distintos, o plano em capitalização, que é o plano previdenciário, conhecido como plano novo, e o plano em repartição, plano financeiro, também conhecido como plano velho. Primeiramente, aqui nós trazemos, então, as informações do plano em capitalização, que é o plano que, teoricamente, é mais saudável, né? Tem mais receitas do que despesas. Ele teve, então, como receita, até o segundo quadrimestre, o valor de 9.342.000, e as despesas liquidadas neste mesmo período foram de R$645.000, restando um resultado positivo, né, superavitário, de 8.697.000. Diferentemente do que a gente tem no plano em repartição, né, o que já é esperado, ele é um plano deficitário. Ele teve, nesse período, a receita no valor de 6.911.000,
e as despesas liquidadas somam 12.962.000, restando um déficit de 6.050.000. Lembrando que, conforme a legislação do município, né, 50% desse déficit é aportado pelo Poder Executivo e os outros 50% são suportados pelo patrimônio restante do plano previdenciário, patrimônio esse também que está chegando ao fim. Agora a gente passa para a análise dos mínimos constitucionais, então, com saúde e educação, em relação ao MDE, que são as ações com manutenção e desenvolvimento da educação. Nós aplicamos até o momento o valor de 23.635.000, o que corresponde a 23,17% da receita de impostos e transferências. Então, ainda não atingimos o percentual de 25%, mas, né, estamos ainda no decorrer do ano. E em relação ao Fundeb, nós temos a obrigatoriedade de atingir no mínimo 70% dos recursos arrecadados com a educação. Já aplicamos até o momento 78,78%, que é um valor de 22.376.000, então já aplicamos o mínimo necessário. Já nas despesas com saúde, o município tem a obrigatoriedade de aplicar no mínimo 15% das suas receitas, e já estamos em 17,91%, tendo aplicado o valor de 17.928.000. Como análise final, então, nós temos que o resultado primário, a meta de resultado primário definida para o município ainda não foi superada. Estamos com resultado positivo, mas ainda não superamos a meta, bem como ainda não aplicamos o mínimo constitucional com a educação. Por outro lado, as despesas com pessoal e dívida consolidada líquida em relação à receita corrente líquida estão abaixo dos limites estabelecidos. Dessa forma, então, a gente conclui que nós temos o atingimento parcial das metas e ressaltamos, né, que ainda estamos no decorrer do exercício e que temos mais um quadrimestre, né, para correr atrás de alcançar essas metas. E ficamos à disposição para dúvidas, então, questionamentos. Aqui abre as... antes. Eu só ia pedir para tu botar a primeira lâmina novamente, que fala lá das dívidas. Acho que isso é bem importante. Acho que o RPPS já ficou bem claro, né? Para todos que estão aí, que o RPPS tem um valor bastante significativo que a gente tem que estar colocando todo mês, e a partir de janeiro, fevereiro do ano que vem, acaba o recurso dos 50%. Todo o RPPS, o antigo, quem tem que botar é o município. Esse ano vai girar em torno de 6 milhões, né? Isso. E ano que vem a previsão é 13,5. Essa? Isto, que ali fala... Lá em cima nós temos o valor da dívida pública consolidada, né? Isso. 52.972.000 até o segundo quadrimestre. Mas ela atualizada está próxima a 60 milhões, né? Isso, a gente tem a previsão de desembolso, né? Agora pensando também nos próximos meses e no próximo ano. Isso é um dado bem importante que a gente está falando. Ano passado teve uma discussão aqui na casa e foram aprovados 27 milhões para se repactuar as dívidas. E acabou se licitando esse valor. Então, essa dívida, em vez de ficar em 27, passou a 54 milhões naquele momento. E isso tem um impacto importante, né, no curto prazo. Então, a gente vem falando isso sistematicamente com todo mundo, não uma forma de achar culpado, mas nós precisamos tomar algumas atitudes. Então, existe uma discussão muito séria com a questão do RPPS, está se discutindo com servidores e dentro do governo como é que vamos trabalhar isso, né? Mas também sobre a questão das dívidas. Muito provavelmente vai ter que se repactuar isso com mais prazo. Por quê? Tem recursos pactuados, por exemplo, com o Finisa, que os juros chegam próximos a 29% ao ano. Ou seja, a Selic hoje está 15% e nós estamos pagando quase o dobro. Então, tem que ser repactuado essas dívidas porque o município vai se tornar insolvente se não fizer isso. Então, estamos estudando e até o final, aí, provavelmente em outubro, a gente vai ter um estudo bem aprofundado para apresentar, para trabalhar isso. Eu acho que cabe nessa audiência de metas fiscais isso, porque é uma questão de curto prazo.
Se a gente não fizer os ajustes, muito provavelmente em 2027 se torna insolvente, né, em função do curto prazo de algumas dívidas, tá? Então, eu acho que esse pequeno lembrança aqui é importante para o debate, né? Já que essa é a casa que, enfim, discute e debate todos esses temas, principalmente a Comissão de Finanças aqui da Câmara. Muito obrigado. Com certeza. Agradecemos a exposição dos dados e agora abrimos a palavra para os membros integrantes da comissão para eventuais questionamentos, bem como os demais presentes nessa audiência também poderão se manifestar. Está aberto as perguntas aí, pessoal. Eu teria uma dúvida em números, questão do IPTU. Qual é o desfalque que deu? Com certeza deu. Agora, nesse ano aqui, conforme as cheias, né, foram atingidos os terrenos e o pessoal se isentaram, uma boa parte, uma parcela da população se isentaram de pagar o IPTU. Eu acho que é uma boa pergunta, e essa é uma informação que a gente não tem ainda 100% dela consolidada. Mas o que aconteceu? Nós tivemos 800 residências que foram totalmente destruídas, ou seja, saíram do cadastro IPTU. Mas fora isso, nós temos 3.000 residências que receberam desconto de 75%. O valor aproximado a gente calcula entre 2 milhões e 2 milhões e meio. Tá? A gente vai ter isso mesmo fechado no fechamento do ano, que tu consegue buscar um relatório 100%. Mas é um valor considerável, tá? Que teve aí e que, enfim, né, tá faltando no caixa, mas a gente também entende que, como foi uma catástrofe, as pessoas também precisavam desse carinho, desse olhar. E eu acho que isso Com nós certeza. concordamos, inclusive na transição já, de trabalhar com a situação que estava colocada. Obrigado. Alô, também teria um questionamento. Curiosidade em questão das arrecadações, eu vi tu comentando vários, né, arrecadações do município, até o ponto que nós estamos agora, comparativo a demais anos, as arrecadações, fora esse caso do IPTU, o resto transcorre tudo mais ou menos normal, assim? Sim, a gente tem uma arrecadação, a gente sempre projeta, né, quando a gente faz a previsão das receitas, a gente toma como base os 3 últimos exercícios e coloca um percentual de correção, INPC, inflação em cima disso, e a gente tem isso em parâmetros bem como estava planejado, sim. Em relação a isso, a parte técnica acompanha, mas nós também acompanhamos. O que acontece? Até dava para ver no relatório, né? Em torno de 70 e poucos % de arrecadação das receitas e a despesa em torno de 68%. Então dá para ver que 2/3 seriam 66,66, né? Seria até. Então ela está um pouquinho acima, tirando o IPTU, por essa questão óbvia que a gente comentou antes, e o ITBI. O ITBI, ano passado, teve muita compra de imóvel em função de toda essa questão da enchente, por incrível que pareça, teve muito negócio. Muita gente comprou em outras áreas para construir, tá? Então, isso aconteceu. E esse ano passado, o ITBI chegou a entrar 4,5 milhões. Esse ano, nós devemos chegar próximo a 3 milhões. Então, aí vai ter uma arrecadação menor. Mas do ISS, nós estamos relativamente bem, até porque existem obras na BR-386, e isso paga imposto. Quando começarem a construir a ponte aqui, entre Cruzeiro, isso tem um cálculo de 4 a 5 milhões de ISS para a Estrela. Então, tudo isso é importante. O pedágio, free flow, que hoje a EGR não tem, vai ter também retorno para o caixa, para o cofre municipal. Então, enfim, tem várias questões que cada momento são diferentes. Mas eu diria que basicamente são 2 receitas, e que são as próprias, que tiveram queda. IPVA a gente nota aumento, ICMS tem um aumento real e IFPM também tem um aumento real dentro deste ano. A gente tem um equilíbrio aí, então, né? O que a gente sofreu com essas receitas municipais, a gente, né, conseguiu equilibrar com as transferências da União do Estado, então. Sim. Não, eu acho até interessante a gente ter esse parâmetro aqui, porque existe uma leitura técnica que é fundamental para o município e aquele senso comum que os vereadores sempre escutam pelas ruas, que é um senso comum que não é, muitas vezes não é verdadeiro, ninguém tem mais dinheiro para se pagar nada.
e a gente escutando os dados que partem diretamente dentro da fazenda, ali que está o nosso parâmetro, com certeza. A gente não precisa saber de outra informação de rua. Sim. Essa informação interna nossa que é fundamental para a gente saber como é que está a arrecadação, falando aqui diretamente do nosso município de Estrela, né? Exato. Eu queria compartilhar mais um dado que eu acho que é bem importante, né? Muitas vezes as pessoas dizem, mas se está equilibrado, como é que algumas coisas ainda não conseguem se fazer? Nós temos um grande gasto esse ano, que nem no orçamento estava, que se chama aluguel social. Mais ou menos 3,5 milhões de recurso livre. Então, é bastante dinheiro. Se na arrecadação tu arrecada 6, para ter o livre, mais ou menos 3,5. Tu tem que arrecadar no total 6 para ter 3,5 livre. Então, para ver qual é que é a dimensão disso. E outra coisa bem importante para trazer para vocês. Até o vereador Felipe me pediu esses dias os dados. Saiu o índice provisório do ICMS, tá? Valor adicionado fiscal. O nosso valor decresceu 2,88. Por quê? Porque o valor adicionado fiscal do meio rural decresceu 25%, porque pegou uma área muito produtiva, pegou muita vaca leiteira, né? Tanto aqui no Arroio do Ouro quanto São José, Costão, foi muito atingido, uma área muito produtiva, então nós tivemos essa queda puxada por isso. Portanto, nós deveremos ter, no quadro de hoje, se mantivesse hoje os mesmos dados, 1.300.000, 1.400.000 de queda de arrecadação de ICMS ano que vem. Tá? Mais algum questionamento, uma pergunta, uma dúvida? Não? Chegando ao final dessa audiência pública, registro o nosso agradecimento ao Poder Executivo, em especial à equipe da Secretaria da Fazenda pela apresentação dos dados, aos vereadores aqui presentes pela participação e à sociedade civil que acompanhou este momento de transparência e cidadania. A Comissão de Orçamento e Finanças reafirma seu compromisso de exercer o seu papel fiscalizador e promover a boa gestão dos recursos públicos, sempre com diálogo e responsabilidade. Declaro encerrados os trabalhos dessa audiência pública e agradeço a presença de todos.